Olá Marina, obrigada por teres aceito o nosso convite de seres entrevistada pelo The Last Plastic Bottle. Eu vou começar por pedir que te apresentes, fales um pouco de ti. Estás cá a viver no Faial, mas não és de cá. Vieste cá parar como cientista, não é? E queres-nos explicar um pouco do teu percurso? O que é que tens feito? O meu nome é Marina Carreira e Silva, eu trabalho no Instituto Oceanos da Universidade dos Açores. Eu cheguei há 14 anos ao Faial e antes de trabalhar no Faial eu estudei em Lisboa, em Inglaterra e nos Estados Unidos, fiz o doutoramento lá e quando estava a chegar ao final do doutoramento pensei qual é que seria o próximo passo. Porque eu queria voltar para Portugal e um local óbvio que estava no meu inconsciente ou por qual eu tenho um carinho especial são os Açores, porque a família do meu pai é de São Miguel e eu passei todas as minhas férias desde que nasci em São Miguel com os meus avós. E foi aí que eu aprendi a ter um apreço especial pela natureza, porque nos Açores é fácil chegar ao mar, chegar ao campo, à montanha, ter contacto com o hidrotermalismo, por exemplo, das Furnas, tomar banho nas águas férreas e laranjas, portanto é tudo uma envolvência muito especial. E pensando onde é que queria criar a minha família, porque na altura a minha filha tinha 4 anos, eu pensei que os Açores seriam o local certo. Ideal para isso, sim, sim. E essa tua... Tu estás a trabalhar neste momento numa área específica da biologia, estás a trabalhar com corais, não é? E essa paixão pelos corais também vem de ter estado cá, essa parte toda de hidrotermal, ou achas que já veio de outras investigações que tenhas feito noutros sítios? Achas que tentaste unir as duas coisas cá ou já trazias isso contigo antes de chegar cá? A minha paixão pelos corais começou pelos trópicos. Durante o mestrado, aprendi sobre os corais tropicais e decidi fazer a minha tese de mestrado no Quênia, em África, onde estudei os corais, os recifes de coral do Quênia e qual seria o impacto da poluição no crescimento e a vida dos corais. E podes-nos só, para as pessoas que não sabem, as pessoas têm uma ideia do que é que são corais pelo que vem na televisão, mas assim mais especificamente, o que é que são corais? Se tivesses que explicar às pessoas o que são corais. Se calhar as pessoas não sabem que são animais, sabes um pouco o que são os corais, que tipos de corais é que podemos encontrar aqui nos Açores, se há algum específico só aqui dos Açores, a que profundidades é que os podemos encontrar? Os corais são animais que pertencem ao grupo dos cnidários, que também incluem as anémonas e as águas-vivas. E eles são formados por centenas de módulos, são coloniais. Alguns existem em forma solitária, mas a maior parte são animais coloniais que são formados por centenas de módulos que se chamam pólipos e que têm uma forma parecida com a das anémonas, têm uma boca no centro e tentáculos, e que são todos semelhantes em forma. Portanto, eles vivem em comunidade, por assim dizer. Quando nós pensamos em corais, pensamos imediatamente nos trópicos, não é? Nas águas claras e transparentes, na luz do sol e na areia branca, mas na verdade os corais não existem só em águas rasas e transparentes, eles também existem lá no fundo do mar, em águas muito escuras. E esses corais, que se chamam os corais de águas frias ou corais de profundidade, existem por todos os oceanos. E aqui nos Açores temos uma grande riqueza de corais de profundidade. É um dos locais do Norte do Atlântico, ou é o local do Norte do Atlântico com maior diversidade de corais conhecidos de um grupo específico, que são os octocorais. E eu posso explicar, trouxe uns exemplares para ser mais fácil perceber. Portanto, os corais podem ter muitas formas. Há uns corais que constroem uns esqueletos densos de carbonato de cálcio e temos aqui alguns exemplos. Este é o coral, acho que é mais emblemático, o coral de águas frias mais emblemático, porque forma
recifes de coral no norte da Europa. Aqui não temos estes recifes, mas no norte da Europa, onde a água é mais fria, eles podem atingir grandes extensões. Temos aqui outro exemplo de outro coral também constrói recifes, e que existe nos Açores, mas aqui não formam recifes tão exuberantes como no norte da Europa. E esses todos tu encontras a profundidades de quantos metros, mais ou menos? Estas duas espécies existem por volta dos 900 metros de profundidade. Depois temos as chamadas gorgónias, octocorais ou gorgónias, que são corais com um esqueleto flexível e que têm uma forma semelhante às árvores ou arbustos terrestres, e por isso é que as comunidades formadas por estes corais também são chamadas por florestas de animais, florestas marinhas de florestas de animais marinhos. E estes corais têm uma forma muito flexível, quer dizer que o eixo central é flexível e que eles movem-se com as correntes do mar, e é assim que capturam também alimento. Aliás, todos eles alimentam-se de partículas que estão em suspensão na água, pequenos plâncton, que são pequenos camarõezinhos, ou outras partículas que estão em suspensão e que eles capturam com os seus tentáculos. Aqui nos Açores temos há uma espécie de coral que só é conhecida até agora nos Açores, que é a Rina dabney, que está aqui, que é um hidrocoral, portanto é um outro tipo de coral que existe na região, e cujo nome foi dado em honra da família Dabney, porque foi um elemento da família Dabney que o enviou para ser identificado taxonomicamente. Muito interessante. Muito giro isso. Eu, por acaso, não conhecia esse coral. E diz-me uma coisa, e porquê é que resolveste estudar os corais especificamente? O que é que há nos corais que te motivou a estudar? Que tipo de informações é que se pode retirar do estudo dos corais, em termos de ecossistema geral? Eu penso que eu comecei a estudar os corais pela curiosidade de um tipo de organismo que responde muito facilmente aos impactos do homem. Por isso é que eu, quando fui para a África estudar os corais na tese de mestrado, comecei por estudar como é que a poluição, por causa da a proximidade das vilas ao mar, não é? Como é que essa poluição poderia impactá-los. E eu penso que os corais são um pouco uns sentinelas das alterações climáticas, não é? Eles são muito sensíveis. Nos corais tropicais há o chamado lixiviamento, que é a perda de uma alga simbiótica que existe no coral, quer dizer, uma alga que lhes dá o alimento e a cor que eles têm, e que, quando a temperatura aumenta, ela é expulsa do tecido coral e eles morrem. E depois, pronto, há uma série de alterações em termos de ecossistema, porque os corais são, no fundo, o elemento base de um ecossistema, porque eles é que dão, com a sua forma arborescente e tridimensional, eles é que dão a casa, o abrigo a muitos outros organismos. Por isso é que é daí que deriva toda a riqueza de biodiversidade de um ecossistema de coral, por causa deste efeito fundador de casa, de habitat, que serve de abrigo, de alimento, de local de reprodução para muitas outras espécies. Então, dizes que, no fundo, os corais, ao perderem essa capacidade, não é? Porque, devido ao aquecimento, eles morrem e os próprios animais deixam de conseguir, mesmo que fiquem as estruturas, não é? Os esqueletos, já não há aquela vida que promova que eles se mantenham ali, não é? Vão perdendo os seus habitats. Sim, na verdade, há muitos organismos que dependem do coral vivo, mas o que acontece é que, com as alterações climáticas, há o fenómeno da acidificação dos oceanos, que é causada pela absorção do CO2 pelos oceanos, que causa uma série de reações químicas e os torna mais ácidos. E essa água, mais ácida, quer dizer, não é tão ácido como um limão, mas é um pouco mais ácido do que o normal. É suficiente para poder causar a corrosão, para
fazer com que os esqueletos dos corais sejam mais frágeis e que se possam partir mais facilmente. Portanto, todas essas alterações da temperatura e da acidificação dos oceanos acaba por destruir essa base exatamente. Mas isto é para os corais tropicais. Nos corais de águas frias também há um pouco o mesmo problema, quer dizer, sabe-se muito menos de qual é o impacto das alterações climáticas nos corais de águas frias, e por isso é que temos feito vários estudos, inclusivamente aqui no Oceanos, com corais que retiramos da natureza e que cultivamos em cativeiro, em aquário, e que tentamos perceber o que é que acontece ao organismo se nós modificarmos a temperatura ou o pH da água, se eles vão continuar a conseguir crescer nas mesmas condições e sobreviver a essas alterações, ou se vão morrer, não é? Então, e segundo a tua perspectiva, achas que as alterações climáticas que se fala imenso agora, não é? E que não se pode negar, mas achas que no fundo são uma realidade, mas estão relacionadas com a atividade humana, ou achas que são simplesmente ciclos naturais que a Terra passa de X em X anos? É porque há um pouco essas duas visões, não é? Há quem diga que realmente a atividade humana é que está a potenciar isso, e outros dizem que não, que é normal acontecer. O que é que te parece, assim, como investigadora? Mas as variações do clima e da temperatura são naturais, e há processos naturais que contribuem para esse aumento da temperatura, como por exemplo a atividade vulcânica ou a movimentação das placas terrestres, as variações dos raios solares, por exemplo, das radiações solares. Mas os cientistas têm estudado essa problemática e para isso usam bolhas de ar que são, como é que se diz? Bolhas de ar que existem no gelo e recolhem uma carote que no fundo é um tubo de gelo muito fundo, e estudam, por exemplo, o dióxido de carbono, os gases que existem nessas bolhas de ar e como é que elas têm alterado ao longo dos anos. E chegaram à conclusão que nos últimos 650 mil anos nunca houve tanto CO2 como agora. E conseguiram demonstrar uma relação entre um aumento mais acentuado da temperatura da Terra e o aumento do CO2, do dióxido de carbono, desde a Revolução Industrial, o que sugere que foi o homem que, quando começou a industrialização, começou a usar os combustíveis fósseis e a libertar CO2, e é esse CO2 dos combustíveis fósseis que contribui maioritariamente para este aumento mais acentuado que se tem verificado Pois, para as pessoas que neste século. Possam notar o CO2, consegue explicar um pouco em termos de onde é que está o CO2, que relação é que tem com o mar e depois como é que afeta os corais, assim, resumidamente, só assim, muito basicamente. O CO2 é o dióxido de carbono, que é um produto que é libertado pela queima dos combustíveis fósseis. Quer dizer, quando nós usamos carros ou as fábricas, quando no seu processo industrial, por usarem combustíveis fósseis, libertam dióxido de carbono derivado à sua queima, não é? Pelas chaminés. E esse dióxido de carbono depois é armazenado na atmosfera. Quer dizer que portanto, o nosso planeta tem a atmosfera que funciona como se fossem vidros de estufa. E os gases da atmosfera são o que guardam o calor da Terra, não é? Portanto, se não houvessem esses gases de estufa, a temperatura da Terra seria 30 graus abaixo do que é hoje. Portanto, esses gases são importantes. Mas quando nós libertamos muitos gases, como o CO2, esse efeito de estufa aumenta e a temperatura da Terra aumenta também. E a relação disso com o mar? O mar depois absorve parte desse dióxido de carbono e também provoca esse aumento, tal como na atmosfera? Sim, uma parte desse dióxido de carbono que é libertado para a atmosfera é absorvido pelos oceanos, que depois sofrem alterações
químicas que têm o nome de acidificação dos oceanos. Então é daí que vem esse processo de acidificação que se fala e as consequências dessa acidificação é só a nível dos corais, já sabe que é a base, mas afeta o oceano como um todo, não é? No fundo afeta também outras espécies, afeta outros ecossistemas, ou achas que é mesmo só os corais que sofrem mais com isso? A acidificação pode afetar muitos organismos e afeta-os de muitas formas diferentes. Por exemplo, aos peixes causa um desequilíbrio no sistema ácido-base, que faz parte da fisiologia de todos os organismos e que os faz, que os debilita. Não é? Nos corais, ele afeta principalmente a capacidade, ou nos corais e outros organismos que têm esqueletos carbonatados, como as conchas ou as carapaças dos caranguejos, todos os animais que usam o elemento que é o carbonato de cálcio para construir os seus esqueletos, sofrem porque, com este fenómeno químico de acidificação dos oceanos, deixa de haver o elemento base que é utilizado para a formação desses esqueletos. E faz com que os esqueletos também sejam mais frágeis, quer dizer, é um fenómeno parecido com a osteoporose nos humanos. Interessante. E diz-me só uma coisa, como é que há alguma coisa que se possa fazer neste momento relativamente a isso? O que é que achas que se pode fazer para combater isso? Achas que nós, como seres humanos, as nossas práticas do dia-a-dia, as nossas escolhas, não é? Mas alguma coisa a nível científico já se conseguiu descobrir? Alguma maneira de reverter esse processo? Estão-se a fazer estudos nesse sentido? Quer dizer, há várias linhas de investigação que tentam desenvolver formas de armazenar o dióxido de carbono, por exemplo, na crosta terrestre, criar formas de armazená-lo e escondê-lo na crosta terrestre, ou cultivar, fertilizar os oceanos com ferro para promover o crescimento das algas, que com a fotossíntese, com o processo de fotossíntese, que é igual às plantas, não é, terrestres, capturam o dióxido de carbono e libertam o oxigênio. Mas ainda não há um método eficaz que possa resolver o problema. Aquilo que nós podemos fazer é tentar reduzir ao máximo as emissões do dióxido de carbono para a atmosfera. E os governos estão a tentar criar medidas de incentivo à redução da emissão do dióxido de carbono através do Acordo de Paris, não é? Que é um acordo entre 195 países que tentam criar políticas de redução da emissão dos gases, e nós também podemos no dia-a-dia ter comportamentos que possam libertar menos dióxido de carbono, ou que possam minimizar, por exemplo, não andar tanto de carro, andar de bicicleta, usar energias renováveis. Mas em termos dos ecossistemas, infelizmente o processo está em andamento e nós vamos ver muitas alterações nos nossos ecossistemas derivados das alterações climáticas. O que se pode fazer é, em termos de ajudar a natureza, estou a falar mais dos ecossistemas marinhos, mas os terrestres também, é minimizar as atividades que nós temos mais controle. Por exemplo, minimizar todos os impactos diretos ou de extração dos animais, ou de criação de poluição que possa criar um stress adicional que os organismos tenham que lidar. Portanto, eles já têm que lidar com as alterações no seu meio ambiente, da temperatura, do pH, e têm que adaptar o seu metabolismo e o seu corpo a essas alterações no meio ambiente. Se nós criamos um stress adicional, não é? Criando poluição com metais ou com plástico, por exemplo, estamos a criar ainda mais um stress que um organismo que já está debilitado vai ter que energia para exatamente. Ainda mais para isso, sim, sim. E consideras que há esperança? Achas que... Sei. Tua perspectiva?
há sempre esperança e a natureza encontra sempre uma forma de encontrar soluções. Pode não ser com o homem. A natureza vai encontrar sempre forma de lidar com as situações que se vão deparando. Não sei se essa situação futura vai ser propícia à nossa existência. Exato. E assim, por exemplo, para as pessoas ficarem mais a par desta temática, aconselhas alguns documentários? Tens assim alguma informação extra que possas convidar as pessoas a assistir, a ver? Quem quiser perceber um pouco mais deste problema da acidificação dos oceanos, eu aconselho a verem um documentário que em inglês chama-se A Sea Change. Eu acho que se chama Uma Mudança no Mar, penso eu. Depois há um outro documentário mais dedicado aos corais, que é o Chasing Coral, que é à procura dos corais, penso eu, que mostra todos os impactos e alterações que os corais têm sofrido, ou os ecossistemas de corais, não é? Têm sofrido ao longo das últimas décadas. E também aconselhava a verem o documentário do David Attenborough, Uma Vida na Terra, ou... Acho que não sei, não estou recordada do nome. Um Lugar na Terra, penso que é. E que fala do percurso de vida do David Attenborough, que tem 94 anos e que viu todas as alterações que os ecossistemas têm vindo a sofrer pela ação do homem. E eu gosto do documentário porque eu acho que ele tenta dar uma visão de esperança no final. Quer dizer, é um documentário triste, sim, porque é verdade que o nosso planeta tem sofrido muitas alterações causadas por nós, mas talvez ainda haja qualquer coisa a fazer. Desde quando é que se estudam os corais aqui que haja conhecimento? Desde quando é que se estudam os corais aqui nos Açores? Já se tem conhecimento da existência de corais de profundidade ou de águas frias nos Açores desde o início do século XX. Com as campanhas do Príncipe Alberto do Mónaco, realizou 13 campanhas aqui nas águas dos Açores com o objetivo de melhor conhecer a fauna do mar profundo. E nessa altura não havia esta tecnologia toda que existe hoje. Não? Hoje em dia nós temos os chamados ROVs, que são uns robôs operados remotamente, que vão ao fundo do mar e filmam e recolhem amostras. Nessa altura não havia nada disso, mas os cientistas da altura que participavam nas campanhas eram muito criativos e uma das técnicas que utilizavam, que recolheu muitos corais nos Açores, é a chamada barra de piaçabas. É uma barra que tem um género de uns piaçabas, assim, umas estruturas assim peludas com muitas pontas que se colocavam em redes de arrasto de fundo, que se arrastava pelo fundo do mar e recolhiam tudo o que encontravam. Claro que hoje em dia isso não seria aceitável, não é? Porque recolheram muitos animais, mas destruíram também muita coisa. Mas naquela altura, que não havia os meios tecnológicos, recolheram muita fauna que foi estudada por muitos cientistas mundiais e que caracterizaram a fauna dos Açores e muita da diversidade de corais dos Açores. Nos anos recentes é que no Oceanos temos começado a estudar em mais detalhe essa biodiversidade e a função dos corais, como é que eles crescem, como é que eles se alimentam, já utilizando as tecnologias mais recentes. E uma curiosidade dos corais de águas frias é que eles, ao contrário dos seus primos tropicais, crescem muito lentamente, porque eles vivem em águas frias, têm um metabolismo mais baixo, crescem muito lentamente e podem viver durante muito tempo. Por exemplo, o coral negro, que nós trouxemos um exemplar, posso mostrar? Está ali atrás. É um dos animais marinhos que tem maior longevidade. Aqui nos Açores datámos um coral que tinha 2.600 anos. Se pensarmos
que o coral nasceu antes de Jesus Cristo, percebemos que é realmente uma longevidade enorme. Mas o coral mais antigo, o coral negro que se conhece mais antigo, foi encontrado no Havaí, tinha 4.000 anos, portanto do tempo das pirâmides e dos faraós. Isso quer dizer que quando retiramos um destes organismos, não é, do fundo do mar, que pode ser capturado, por exemplo, acidentalmente durante a pesca, às vezes ficam presos no anzol, eles vão demorar também milhares de anos a recuperar, portanto, por isso é que tem que se ter um cuidado adicional ou uma preocupação com a destruição deste tipo dos ecossistemas formados por este tipo de organismos. Então, no fundo, é quase como, embora sejam animais, não sejam plantas, não é? São como as florestas no mar, não é? Exatamente, por isso é que se chamam florestas de animais marinhos. São, aliás, em forma, eles são muito parecidos com árvores. Eu posso mostrar a base de um coral negro, que é pela dimensão ou pela... Sim, como é que se diz? Espessura da base, pode-se perceber que seria um animal de grandes dimensões e eles podem crescer até mais de 2 metros de altura. E a técnica que nós utilizamos para datar um coral, para saber há quantos anos é que este coral tem, é uma técnica que se chama de radiocarbono. Usamos o carbono 14 e recolhemos amostras, isto é a idade mais antiga, foi a idade inicial, não é? Porque os corais, tal como as árvores, crescem por adição consecutiva de anéis no seu esqueleto. Então esta seria a idade mais antiga e esta mais recente. Recolhendo amostras ao longo destes anéis, conseguimos perceber quantos anos é que ele tem e qual é que é a taxa de crescimento, quanto tempo é que eles demoram a crescer. Por um lado, a pesca impacta aos corais porque eles vêm presos às artes de pesca. Mas, por outro lado, foram os pescadores que nos ajudaram a conhecer melhor os corais, porque a nossa coleção de referência, por exemplo, tem uma grande parte dos espécimes que tem foram os pescadores que nos deram. Sim, e a partir daí podemos fazer muitos estudos diferentes, tanto da reprodução, como crescimento e idade, como este, não é? Isto foi um pescador que deu esta base. Têm corais, dessa coleção de corais já muito antigos, ou essa coleção é recente? Eu penso que os primeiros corais da coleção são do ano 2000 ou final dos anos 90. Vocês começaram a juntar e a catalogar? Sim. Depois começámos a trabalhar mais em contacto com os pescadores e muitas vezes há observadores de pesca que vão a bordo dos barcos de pesca e que também ajudam a recolher os exemplares que nós... Sim. Eles também são impactados pela temperatura e a acidificação, porque eles vivem em condições muito estáveis no fundo do mar. Não se conhece tanto, mas há alguns estudos que apontam para, por exemplo, a destruição da estrutura basal de um recife de coral por causa da acidificação dos oceanos e o potencial colapso de toda a estrutura do recife. E alguns dos nossos estudos em aquário também mostram que há uma variação entre a sensibilidade das espécies, mas há algumas espécies de corais que podem ser muito sensíveis à acidificação dos oceanos. O que quer dizer que há umas espécies que podem existir com mais abundância no futuro do que outras por serem mais resistentes. Em relação aos impactos que existem na região dos Açores, eu diria que a pesca é o impacto mais predominante, apesar de que nós nos Açores não temos arrasto, não temos pesca de arrasto. E a pesca de arrasto destrói todo o fundo do mar, quer dizer, destrói o fundo do mar por onde passa. Aqui nos Açores temos a pesca de palangre de fundo, que tem anzóis que podem capturar acidentalmente os corais, mas esse impacto é muito menor do que o arrasto e nós temos uma grande proximidade com os pescadores, que na verdade
têm contribuído muito para o aumento do conhecimento dos corais nos Açores. Foram eles que nos deram os primeiros exemplares de corais que nós tivemos na nossa coleção de referência e são eles que continuamente nos vão dando outros exemplares de corais que nós vamos estudando com várias finalidades. Podemos conhecer, para já, identificá-los e saber qual é que é a biodiversidade dos corais nos Açores, mas por outro lado também podemos saber como é que eles se reproduzem, não é? Qual é que é a forma de reprodução, como é que eles crescem, não é? Que taxa é que é o crescimento, se é crescimento lento ou mais acelerado, quantos anos é que eles vivem e na verdade também já mesmo os corais vivos capturados pela pesca já têm chegado às nossas mãos e nós pomos nos aquários e com eles fazemos vários estudos experimentais para tentar compreender melhor a sua função e quer dizer, tudo acerca do seu comportamento e biologia. Interessante, olha. Obrigada. Pronto, acho que está tudo.